Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Mas hoje vamos falar um pouquinho a respeito da santidade de Deus, pois a sua palavra nos mostra claramente que Deus é santo. Ele mesmo declara isto quando lemos as Sagradas Escrituras. Quem vos fala é a missionária Zélia, membro da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, membro da Missão Cariri para Cristo. Louvamos a Deus pela existência dessa missão, pois ela é instrumento nas mãos do Senhor para anunciar as boas novas de salvação no Cariri paraibano. Meditando na palavra em Levítico capítulo 11, versos 44 e 45, você encontra o Senhor dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Além desse texto, você vai encontrar em Josué, capítulo 24, verso 19, que também vou ler para nós esse versículo. Olha o que o Senhor diz em Josué 24, 19. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Além desse texto de Josué, que já é o segundo texto que eu estou lendo, sobre que Deus é santo, quando você lê 1 Samuel 2:2, olha o que diz o texto em 1 Samuel 2:2. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é santo, e Ele nos diz para andar em santidade. Ele diz claramente no texto livre: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Em 1 Pedro, você vai encontrar também uma exortação ou uma convocação para andarmos em santidade. Vou ler o texto para nós, para que você e eu possamos pensar como estamos andando diante do Senhor. Qual tem sido o meu comportamento diante daquele que é santo? Que Ele diz também a mim: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Eu vou ler para nós agora. Eu vou ler a partir do verso 13. Olha o que diz o texto. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essa expressão, seja santo, porque eu sou santo, se encontra em Levítico, como eu li, capítulo 11, verso 45, no final do versículo: vós sereis santo, porque eu sou santo. O Senhor espera que o ser humano, aquele que declara que é filho de Deus, seja santo. Ainda seguindo o texto de 1 Pedro, que ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pelo meio dele, ou seja, de Jesus, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Em quem você tem esperado? O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, além desses textos, você ainda vai encontrar no Salmo 99, verso 9, a seguinte colocação a respeito de quem é Deus: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O Senhor é santo. E Ele é quem nos disse: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quando a gente olha ainda em Isaías, capítulo 1, verso 4, presta atenção que eu vou ler esse texto para você também. Mais um texto que mostra, ou que descreve, ou que apresenta, ou que exalta que Deus é santo. Isaías, capítulo 1, versículo 4.
Diz assim a palavra do Senhor: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Veja que o texto mostra que Deus é santo. Ainda em Isaías capítulo 6, verso 3, olha o que diz o texto deste capítulo. Isaías 6, 3. Quem? Os anjos. Para que você entenda até chegar no verso 13, eu vou ler o verso 1 e 2. No ano da morte do rei Uzias, Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Falando a respeito dos serafins que tinham 6 asas, mostrando que 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés e 2 voavam. E o que era que fazia os serafins no templo? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins declaram claramente que o Senhor é santo. Ainda em Isaías, no capítulo 41, que também vou ler para você, para que você possa pensar a respeito da santidade de Deus. E Ele, em sua santidade, veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Isaías 41, verso 16, olha o que diz o texto: você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o rodemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Mais uma vez deixa claro que o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. No verso 16, que foi o texto que eu li de Isaías, mas no verso 14 diz assim, ó: não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, pois eu o ajuntarei, diz o Senhor, o seu Redentor. É o Santo de Israel. Ele é o Santo de Israel. Então, se você encontra Isaías 41, 14, que ele é o Santo de Israel. No 16, que ele é o Santo de Israel. Ainda diz no verso 20, ó: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o que é santo e que é o Santo de Israel. O criou, o Santo de Israel. Então, o Senhor deixa claro a você e a mim que Ele é santo. Aquele que é santo veio ao nosso encontro para que nós, através dele, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pense nisso. O Senhor teve misericórdia daquele que caiu, daquele que se separou dele, como diz lá no Gênesis capítulo 3, que fala a respeito da queda do homem. Mas Deus teve misericórdia do homem. Mesmo sendo santo, veio ao nosso encontro para que nós, através dele, pudesse ter vida abundante. E quem deu essa vida abundante foi o Senhor Jesus Cristo, como tomou a forma de homem. Diz lá em João 1,14 que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aquele que se fez carne, ele veio ao encontro quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1. E no verso 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aquele que é abundante veio ao nosso encontro para que nós tivéssemos inteira comunhão com Ele. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. A palavra deixa claro mais uma vez que o Senhor é santo. Santo, 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 disse Isaías, capítulo 6, verso 3. Eram os serafins quem declaravam em alto e bom som que o Senhor é santo. Ainda em Ezequiel, capítulo 39, vou ler esse texto para que você possa também guardar na memória a respeito daquele que você o chama de Senhor. A pergunta vem: você tem convicção de quem Ele é? Você tem a convicção que Ele te convocou para ser santo, porque Ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, sede santo. Então, Ezequiel 39, 7 diz a palavra do Senhor: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então veja que neste versículo diz o termo santo por 3 vezes, ó: porém conhecido o meu santo nome, no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado.
É a segunda vez que fala sobre o santo nome e fecha o texto dizendo: então as nações saberão que eu sou o Senhor. Que Senhor? O Santo de Israel. Além do mais, se você for olhar em João tem Amós, capítulo 4, verso 2, que fala a respeito da santidade de Deus. Amós, capítulo 4, verso 2, eu vou ler também esse texto para que você veja quantos textos falam a respeito da santidade de Deus. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos, até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Em João 17, 11, que é na oração sacerdotal de Jesus, olha a declaração que ele faz, mostrando para nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Ele, o Senhor, é santo e que Ele, o Senhor, espera que você e eu ande na presença dEle como convém a santos, porque Ele nos tirou do pecado, nos libertou, nos restaurou. Nós éramos criatura, mas quando Ele veio ao nosso encontro, tirou de nós o coração de pedra, tirou de nós o espírito velho, como é dito em Ezequiel, capítulo 36, do 25 ao 27, e nos fez nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas em João 1, 11 e 12 diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquele que é santo veio ao nosso encontro, para que pudéssemos, através dele, termos vida em santidade. João 17, 11 diz o texto: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele espera que sejamos santos. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o Senhor espera isto de nós. Em Atos, capítulo 5, eu vou ler o verso 3 e 4, para você ver o que é que o Senhor fala para nós, para aqueles que Ele os resgatou. Atos, capítulo 5, diz o texto, verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Por isso vigie. Você e eu precisamos vigiar, para que não venhamos dar espaço na nossa vida a Satanás. Pelo contrário, possamos estar diante de Deus, exaltando e bendizendo o seu santo nome. Diz ainda em Atos 5:32 o seguinte: e nós somos testemunha destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Aquele que obedece a Deus tem o controle do Espírito Santo em sua vida. Ainda falando sobre a questão da santidade, em Apocalipse capítulo 15, eu vou ler esse texto para você, fechando, mostrando que no Antigo, desde a lei, passa pelos profetas, vem para o Novo Testamento e chega em Apocalipse capítulo 15, verso 4, mostrando que Deus espera que você e eu, que declaramos ser seus filhos, andemos em santidade. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que esta palavra, que foi lida vários textos no Antigo e no Novo Testamento, leve você a entender que Deus é luz, santidade e justiça divina. A palavra deixa bem claro que santidade e justiças divinas, essa palavra significa tudo a respeito de Deus, que o separa de nós e o torna objeto de admiração, de adoração e de temor para nós. Essa palavra, ou seja, as Sagradas Escrituras, essa palavra cobre todos os aspectos da grandeza transcendente e da perfeição moral de Deus e é característica de todos os seus atributos, apontando para a divindade de Deus em todos os aspectos. A essência dessa verdade, contudo, é a pureza de Deus, que não pode tolerar qualquer forma de pecado. Nós vamos contemplar que a palavra nos chama, ou seja, chama os pecadores a humilhar-se constantemente em sua presença, conforme Isaías capítulo 6, versículo 5.
Ainda falando, nós falamos a respeito de que Deus é santo, citamos os vários textos mostrando como Deus é e o que ele tem feito em nosso favor. Falando a respeito da justiça de Deus, que significa agir retamente em todas as circunstâncias. Justiça é uma expressão da santidade de Deus. Ele mostra a sua justiça como legislador e juiz, também como cumpridor de promessas e perdoador de pecado. Veja que em 1 João 9, João nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua lei moral, que exige do homem comportamento semelhante ao seu, é santa e justa e boa. Romanos capítulo 7, verso 12. Ele julga com justiça de acordo com o merecimento verdadeiro. Gênesis capítulo 18, verso 25. Salmo 7, verso 11. Salmo 96, verso 13. Atos 17, verso 31. Sua ira, sua hostilidade judicial ativa contra o pecado. É totalmente justa em suas manifestações, como mostra em Romanos capítulo 2, verso do 5 ao 16. E seus julgamentos particulares, ou seja, punições retributivas, são gloriosos e louváveis. Quando você olha em Apocalipse capítulo 16, verso 5 e verso 7, capítulo 19, versos de 1 a 14. Quando Deus cumpre o compromisso envolvido na sua aliança e age para salvar o seu povo. Isso é um ato de sua justiça. Isaías 51, versos 5 e 6, Isaías 56, verso 1, Isaías 66, verso 63, verso 1, 1 João 9, que foi o texto que eu acabei de citar, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Deus justifica os pecadores por meio da fé em Cristo, porque foi Cristo quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, como diz lá em Isaías capítulo 53, ele o faz com base na justiça feita. A punição dos nossos pecados na pessoa de Cristo, o nosso substituto. A forma tomada por sua misericórdia justificadora mostra que ele é inteiro e totalmente justo, Romanos 3, versos 25 e 26. E nossa justificação aparece como judicialmente justificada. Quando João diz que Deus é luz, e nele absolutamente não há trevas, a figura da luz afirma a pureza santa de Deus, o que torna impossível a comunhão entre ele e a impiedade obstinada, e exige que a busca da santidade e da justiça seja uma preocupação central na vida do povo cristão. 1 João, capítulo 1, verso 5, a capítulo 2, verso 1. Também 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 10 a 17. A convocação dos cristãos, na qualidade de regenerados e perdoados, para praticarem uma santidade que se assemelha à do próprio Deus, e desta forma, agradá-lo é constante no Novo Testamento, como na verdade foi também no Antigo Testamento, como está em Deuteronômio capítulo 30, versos de 1 a 10, como está em Efésios capítulo 4, verso 17 até o capítulo 5, verso 14, e em 1 Pedro capítulo 1, verso de 13 a 22, que eu li parte desse texto para nós, para que você e eu tenhamos sede de andar na presença de Deus, entendendo quem Deus é e entendendo que Ele espera que sejamos como Ele, porque Ele mesmo nos diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que Deus te abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e que em todos os dias da tua existência tenhas a vontade de buscar a face daquele que é santo e daquele que nos diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo.